E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou te mostrar todos os jogadores que já fizeram as malas e estão fora do Vasco, que já saíram do clube nessa janela de transferências. Todos nós sabíamos que o Vasco precisava aliviar a sua folha salarial, que é muito alta ainda, diga-se de passagem, para um clube que vive um momento ruim financeiramente. E o Vasco vem fazendo isso aos poucos. Alguns jogadores que não são utilizados, que não têm minutagem, que não são mais úteis ao elenco do Vasco, vêm deixando o clube. E vale a gente ressaltar e falar aqui com vocês que todos esses jogadores são muito caros para o elenco do Vasco. Todos esses jogadores chegaram ganhando altos salários, que assim, em um ano dá um valor muito grande. Você juntando o salário de todos esses atletas, é um montante grande que o Vasco vem desperdiçando, que o Vasco vem jogando fora, porque são jogadores que não fazem gols, que não atuam, que às vezes nem minutagem tem dentro de campo. Beleza? Deixa o like aí embaixo, é muito importante seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco de WhatsApp para chegar ao maior número de pessoas possível. Beleza, rapaziada? E bora pro vídeo, campeão. Que o Vasco precisava aliviar a folha salarial para fazer novas contratações não é novidade para ninguém. E o Vasco vem fazendo isso. Só faltam agora as contratações chegarem, porque temos que lembrar que as únicas contratações do Vasco feitas nessa janela foi o Felipe Coutinho, que quis voltar, o Souza e o Alex Teixeira, todos que voltaram juntos com o Felipe Coutinho. O Vasco ainda não fez contratações de fato na era Marcelo Santana como diretor de futebol do clube. Mas nas saídas, o Vasco negociou o Cleiton, atacante que havia chegado do Casa Pia a peso de ouro, foi emprestado novamente para o futebol português. Cleiton Silva não joga mais pelo Vasco, é um jogador que o Vasco já dá alívio na sua folha salarial, porque era um jogador que custava caro ao clube, tinha um alto salário e não vinha jogando, não vinha atuando, e nas vezes que ele jogou não correspondeu dentro de campo. Então Cleiton Silva não atua mais pelo Vasco. Acho que isso daí todo mundo já sabia, já faz bastante tempo. Outro jogador que saiu recentemente do Vasco foi o Zé Gabriel. Zé Gabriel agora é jogador do Coritiba, não joga mais pelo Vasco da Gama nessa temporada. É mais um atleta que não vinha atuando tanto, até jogava mais do que o Cleiton, mas e nas vezes que o Zé Gabriel atuava, ele sempre vinha deixando a desejar. Então era algo que a torcida do Vasco não tinha mais paciência com o jogador e não havia mais clima. E eu acho que foi bom para todas as partes o Zé Gabriel passar esse período lá no Coritiba. Muito provavelmente eu acho que ele nunca mais vai atuar com a camisa do Vasco. A gente visando um Vasco forte para as próximas temporadas, não tem como você ter jogadores do nível do Zé Gabriel no seu elenco. Outro jogador, esse também que acabou de sair do Vasco, saiu ontem, foi anunciado pelo Criciúma, é o atacante Serginho. Serginho foi importante para o Vasco quando marcou o gol da permanência do clube contra o Bragantino no Campeonato Brasileiro passado, na última rodada. Mas é bem verdade que nessa temporada o Serginho tem sido somente um custo para o Vasco, porque ele não joga, não tem minutagem, é um jogador que assim todos entendem que está abaixo de um nível do Vasco da Gama, e no Criciúma ele vai poder ter muito mais oportunidades, talvez até jogue bem por lá, mas o Serginho era mais um desses jogadores que geravam um custo altíssimo para o Vasco de salário todos os meses. Especula-se que o salário do Serginho era mais de 600 mil reais por mês. Então o Vasco tem ali um alívio também na sua folha salarial. Só com esses jogadores que saíram, Cleiton, Zé Gabriel, o Serginho, o Vasco já teve um alívio ali basicamente de mais de 1 milhão de reais na sua folha salarial. Outro atleta também que deixou o Vasco da Gama foi o Bruno Prachedes. Esse também não tinha mais clima algum para continuar no Vasco. Pode ser que no Atlético Paranaense o Prachedes dê volta por cima, que jogue bem, mas no Vasco não tinha mais como. O Prachedes até tinha feito uma, duas boas atuações, mas aí depois daquele erro contra o Atlético Mineiro, não havia mais clima alguma pela permanência dele no Vasco. E é mais um desses jogadores que salário alto, pouca minutagem em campo, jogador que a torcida não gostava, que não tinha uma conexão boa arquibancada e campo. Então foi bom para todas as partes o Prachedes ter também deixado o Vasco. A torcida vai contando Prachedes, Zé Gabriel, Serginho, Cleiton Silva. O Vasco já tinha também rescindido o contrato anteriormente com o Medel, que foi mais uma rescisão importante. Era mais um jogador que ganhava assim um salário muito alto no Vasco, porque ele vinha apresentando em 2024. Então o Vasco vem fazendo uma limpa na sua folha salarial. Mais um jogador que está muito perto de deixar o Vasco e reforçar o São Lourenço, está praticamente tudo certo para ser anunciado em breve, é o Pablo Galdames, que é mais um desses jogadores dessa lista de atletas que não vão assim bem dentro de campo, que a torcida não suporta mais, e que é bom para ele, é bom para o Vasco, é bom para todas as partes ele deixar o Vasco.
O salário do Galdames é mais de 500 mil reais por mês para um atleta que não acrescenta dentro de campo. Isso é um salário que você paga para um jogador que pelo menos vai ser útil ao seu time. E o Galdames não vinha sendo útil nessas últimas rodadas, nesses últimos meses para o Vasco da Gama. E em breve deve ser anunciado que ele também não joga mais pelo Vasco. Mas um atleta que o Vasco deseja não contar para o restante da temporada é o atacante Rossi. Jogador que perdeu muito espaço, perdeu minutagem, não acrescenta em nada também ao elenco do Vasco e é mais um custo mensal que o Vasco tem imenso. Só nesses jogadores todos que estão saindo, que estão deixando o Vasco, eu tenho certeza que o Vasco vai economizar mais de 2 milhões de reais por mês. Só em salários com esses atletas. Então abre um espaço na folha salarial para o Vasco poder fazer pelo menos uma, duas boas contratações de jogadores de um bom nível que cheguem recebendo um salário ok, mas que cheguem para ser titulares ou pelo menos para brigar por espaço no time titular do Vasco. O Rossi é uma situação ainda mais complicada, mas eu acho também que vai se resolver porque nenhum jogador quer ficar sem jogar e o Rossi não tem minutagem no Vasco. Então, galera, esses são todos os jogadores que até o momento já deixaram o Vasco, outros com situação de 90% para sair, como por exemplo o Pablo Galdames, e outro que tem uma tendência muito grande também a deixar o Vasco, que é o Rossi. Esses são jogadores que nunca mais devem vestir a camisa do Vasco porque estão negociados e alguns praticamente negociados, beleza? Agora a notícia sobre reforço no Vasco. Saiu a notícia hoje mais cedo do Jorge Nicola que teria se comunicado com o empresário do atacante Alex Arce, jogador da LDU, jogador paraguaio de 29 anos de idade, que tem um valor de mercado liberando na casa de 4 milhões de dólares. Segundo ele, segundo Nicola, a comunicação que teve com o empresário do atleta, o empresário do jogador falou que o Vasco fez uma proposta para contar com Alex Arce até o final dessa temporada por empréstimo, com um custo para o Vasco pagaria pelo empréstimo do jogador e seria uma espécie de vitrine, caso Alex Arce jogue bem no Vasco, se destaque e aparecesse clubes interessados para contratar o atleta, o Vasco não receberia nenhum valor dessa venda. Mas também não pagaria pelo empréstimo do jogador se ele fosse negociado. Se ele não fosse negociado, o Vasco pagaria pelo empréstimo dele até o final da temporada, talvez com a opção de compra no fim do contrato. Como é um jogador que vem fazendo uma temporada muito boa pela LDU atualmente, 16 jogos e 17 gols marcados no campeonato local, assim são números realmente absurdos, com 2 assistências, 3 grandes chances criadas, eu acho muito difícil da LDU topar esse negócio apenas de empréstimo. Se o Vasco quiser Alex Arce, teria que comprar o atleta, comprar o jogador. O Vasco hoje não tem dinheiro para comprar, então realmente um empréstimo com opção de compra ou com obrigação de compra no final do ano, visando que o Vasco já se torne novamente SAF, que tem um novo comprador, poderia ser uma boa opção. Mas assim, eu acho que não vai rolar esse negócio. O Vasco, o empréstimo só é muito difícil de acontecer. É muito difícil de acontecer da LDU topar emprestar o seu melhor jogador na temporada atual. Mas comentem embaixo a opinião de vocês sobre todas essas notícias. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar nos grupos de Vasco de WhatsApp. Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis. Fui!